Fala aí pessoal, bom dia a todos, eu sou o Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Hoje são 17 de outubro de 2019, quinta-feira, Rio de Janeiro, capital, e agora são 2 horas e 45 minutos. Muito bem, no meu vídeo, seguir Jesus sem seguir religião, é possível? Bom, eu tinha falado um pouco sobre substantivo concreto, substantivo abstrato, e teve um inscrito até que escreveu algo ali. Não é treta, não é briga, não, mas é uma coisa que ele não concordava. Até entendo o lado dele, porque geralmente nós temos uma regra na língua portuguesa, e mesmo que a gente não concorde, nós temos que falar, certo? Claro, se uma regra, claro que ninguém vai fazer uma regra assim, mas se existisse uma regra que nós declaramos que Deus existe, aí jamais eu iria concordar com isso. Mas tem coisas que a gente não concorda, nós temos que falar sobre o vocábulo Deus ser substantivo concreto. Ele falou não é, mas infelizmente é. Eu não posso ensinar errado. Por quê? Vou explicar aqui, vou explicar sobre substantivo concreto e substantivo abstrato. No meu canal de ensino eu vou explicar isso depois, só que eu vou fazer uma aula mais assim, como que eu vou dizer, com algo mais formal, certo? Mas eu vou dizer, aqui eu vou falar de uma maneira diferente. Bom, que a regra, que a norma culta ela diz? Ela diz o seguinte, que substantivo concreto é aquilo que não depende da existência de outrem para existir. Pode ser lugar, pode ser animais, certo? Pode ser seres fictícios, sim. É o que a regra diz. Por que eu tenho que falar assim, gente? Porque imaginem o seguinte, que eu fale que o vocábulo Deus, o vocábulo Saci são substantivos abstratos. E alguém erra uma questão por causa disso. Já aconteceu de pessoas errarem questões de substantivo abstrato. Por quê? Porque pensavam que abstrato é uma ideia, um ser fictício, então é abstrato. Bom, eu concordo com tudo que as regras dizem, não, mas tem coisas que eu tenho que falar. Por quê? Porque se eu ensinar errado, vão dizer, foi o professor Fábio que ensinou errado. Entendeu? Então não dá. Então é o seguinte, por exemplo, objetos, pente, controle, caneta, anel, qualquer coisa desse tipo, substantivo concreto. Por quê? Porque não depende da existência de outrem, certo? Livros, nem tudo que é substantivo concreto significa aquilo que você pode pegar, embora eu não concorde com essa regra. Vou repetir aqui para vocês, eu não concordo com isso, que seres fictícios sejam, mas são, infelizmente pela regra certo? Então não posso dizer, gente, o vocábulo Saci não é substantivo concreto. Infelizmente assim a regra diz, certo? Eu acho uma regra um pouco irracional, mas fazer o quê? Então é o seguinte, vamos voltar ao vocábulo que eu tinha falado, o vocábulo Deus. Esse vocábulo, se alguém tiver uma questão e pergunta se é substantivo concreto ou abstrato, você tem que dizer que é concreto, porque se existe ou não é outra coisa. Mas o que a regra diz é o seguinte, que qualquer coisa que não deva sua existência a outrem, isso é substantivo concreto. Pode ser animais, pode ser seres fictícios, bruxa também é. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, tomem cuidado, seguinte. Agora vamos só explicar agora sobre o substantivo abstrato. Abstrato é tudo aquilo que depende de outra coisa para existir. Pode ser uma ação, pode ser um fenômeno, qualquer coisa. Por exemplo, sentimentos, amor. Amor é um substantivo abstrato. Por exemplo, fulano tem muito amor pela humanidade. E esse amor depende de alguém para existir. Ele não está sozinho por si só. Entendeu? Outra coisa também, dor. A dor precisa de alguém, precisa de alguma coisa para que ela exista. Então, essas palavras, ódio, por exemplo, é substantivo abstrato, certo? Então, gente, agora cuidado com uma coisa. Em uma frase, uma palavra, um vocábulo, ele pode exercer a função de substantivo tanto concreto ou abstrato. Por exemplo, como eu vou dizer, vamos dizer uma palavra que
A venda de automóveis diminuiu este ano. É só um exemplo. Não sei se diminuiu ou se aumentou, tá, gente? Vou usar essa frase como exemplo. A venda de automóveis diminuiu este ano. Ou seja, essa palavra venda, esse vocábulo venda, nessa frase é o substantivo que? Abstrato. Estou falando do ato de vender. Então o que acontece? Se é o ato de vender o carro, depende do quê? Depende de que alguém venda, que alguém compre, que alguém, entendeu? Então é um substantivo abstrato. Agora, a palavra venda, dependendo do contexto, ela pode ser substantivo concreto. Por exemplo, a venda do seu Joaquim tem de tudo. Vamos botar essa frase aqui. A venda do senhor Joaquim tem de tudo. Nesse caso, venda aí não é o ato de vender, mas é o local onde ele trabalha, é o estabelecimento que ele vende suas mercadorias, seus produtos. Então ali é o que? Nessa frase, venda é substantivo concreto. Entenderam aí, gente? Um pouquinho a diferença. Também a palavra imagem pode ser, aliança pode ser, entendeu? Pode ser, dependendo do contexto, ela pode ser. Essa palavra aliança pode ser substantivo concreto ou substantivo abstrato. Mas eu não faço as regras, então mesmo que eu não concorde com isso, por exemplo, tem regras que eu acho, como eu vou dizer assim, loucas. Por exemplo, por que antes do P e antes do B, tá, você coloca M e não N? Tem uma regra. Poucos professores explicam isso. Poucos. Tá? Eu vou explicar aqui rapidinho. O que acontece? Tem gente que inventa aquela historinha de que as letras estão se afogando e só atrapalha. Não ensine. Se tiver professor me vendo aqui, não ensine assim. Tá? O que acontece? A regra diz o seguinte. A letra P e a letra B, e assim como a letra M, são letras bilabiais. O que é isso? Uma letra bilabial que você precisa usar os dois lábios para você pronunciar. Letra B e a letra P. O M também. Já o N, não. Tá? Existe as outras... como é que eu vou dizer? As outras letras, até fugiu a palavra. As outras letras, elas não são bilabiais. Tá? A letra P e a letra B são bilabiais. E a letra M também. Colocar essa regra de que a letra M só vem antes do P e antes do B. Por quê? Porque é bilabial. Só que quando você usa, por exemplo, a palavra também, esse M, ele não é mais letra. Ele funciona como sinal só para analisar. Então por isso que eu acho uma regra um pouquinho irracional. Se bem que facilita, sim, porque se você botasse N e M em outros tipos de letra, ia complicar um pouquinho. Mas é uma regra um pouquinho irracional, um pouquinho ilógica. Infelizmente, na língua portuguesa, que é uma língua muito rica, também tem algumas regras que são regras, vou dizer assim, meio sem lógica. Mesma coisa essa questão do substantivo abstrato. Infelizmente, eu não concordo com isso, mas eu não posso ensinar errado. Então, seres fictícios como saci, duendes, gnomos, deuses são substantivos concretos, tá? Porque o concreto na língua, na norma da língua, não é necessariamente aquilo que você pega, aquilo que você segura. Não. Tá? A regra diz aquilo que não deve a sua existência a outro, mesmo que não exista, tá? Mesmo que aí já é outro caso, aí já entra em filosofia. Mas só estou explicando aqui agora que eu concorde com isso, não. Quando eu não concordo com isso, não. Porém, vou repetir, eu não posso ensinar errado, certo? Quando eu for colocar minha aula, ainda vou gravar ainda sobre substantivo concreto, vou gravar ou hoje ou amanhã, que eu colocar no meu canal de ensino. Eu vou fazer de uma maneira mais formal, certo? Mas aqui vou explicar só essa situação para que vocês entendam, tá bom? Então, gente, eu agradeço até o meu amigo que escreveu aí, que realmente é uma regra um pouquinho louca mesmo. É uma regra louca, infelizmente, fazer o quê, né? Bom, gente, então um grande abraço a todos. Estudem bastante, tá bom? E estamos juntos pela propagação do conhecimento. Até a próxima. Sucesso a todos. Tchau. Tchau.